ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Sintonia Jurídica. O seu encontro semanal com o mundo do direito. Toda terça, você fica sintonizado com as principais questões jurídicas. Conhece melhor os seus direitos e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. Sintonia Jurídica. Olá, muito boa noite. Está no ar mais um programa Sintonia Jurídica. Nós temos aqui todas as terças-feiras, às 18h30, esse encontro marcado, e a reprise do programa vai ao ar no domingo, às 19 horas. Eu sou Samuel Nascimento, professor de Direito aqui na Universidade Federal do Piauí, e apresento para você este projeto, que é um projeto do nosso curso de Direito, para aproximar a sociedade da nossa universidade do conhecimento jurídico. Hoje são 11 de outubro de 2016 e vamos ver os destaques deste programa de hoje. Uma lei que regulamentava a vaquejada no Ceará foi declarada inconstitucional pelo STF. Conciliação e mediação na Justiça do Trabalho ganham nova regulamentação. Hoje, a entrevista é sobre mediação e conciliação, com o professor Berto Igor Cabaleiro. E no quadro Questão Legal, tem assunto de direito tributário. Nós vamos ter ainda a coluna Direito Eleitoral e Político, a Agenda Sintonia e o Dica Sinjur. Então fica com a gente. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Na última quinta-feira, dia 6 de outubro, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional, quer dizer, incompatível com a Constituição Federal, uma lei que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural. O relator do processo, que era o ministro Marco Aurélio, considerou que laudos técnicos contidos no processo demonstravam consequências nocivas à saúde dos animais envolvidos na prática da vaquejada. Para o ministro, o sentido da expressão crueldade, constante no início do inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, alcança a tortura e os maus-tratos infligidos aos bois durante a prática da vaquejada. Assim, para ele, revela-se intolerável a conduta humana autorizada pela norma estadual atacada. A Justiça do Trabalho regulamentou recentemente essa prática de conciliação e mediação. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho aprovou uma resolução que normatiza a política de conciliação e mediação. O documento foi aprovado para criar uma política judiciária para tratar adequadamente os conflitos da Justiça do Trabalho, que tem como foco principal contribuir para esses métodos de autocomposição para a solução de conflitos. A resolução prevê que sejam criados centros de conciliação na Justiça do Trabalho e limita a atuação dos conciliadores e mediadores aos quadros da Justiça do Trabalho. O texto diferencia também os conceitos entre conciliação e mediação, e depois da publicação da resolução, os TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, vão ter 180 dias para se adaptarem a essas novas regras. Estamos aqui recebendo o professor Berto Igor Cabaleiro, docente do nosso curso de Direito na Universidade Federal do Piauí. Ele é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra e escreve sobre processo civil, sobre direito constitucional, e recentemente lançou um livro com outros autores que são ex-alunos aqui da nossa Universidade Federal. É um orgulho pra gente. E Berto, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar aqui sobre mediação e conciliação. Sou Samuel, muito obrigado pelo convite, é uma honra. Professor Berto, eu gostaria que o senhor nos explicasse o seguinte. Há mais de 10 anos, o Poder Judiciário, que está aí abarrotado de processos, que é permanentemente criticado pela morosidade do andamento dos seus processos, há mais de 10 anos, foi criado o Conselho Nacional de Justiça com a intenção de tentar solucionar os problemas internos do Poder Judiciário, de gerir melhor criar uma administração mais eficiente desse Poder Judiciário. E tudo isso tendo em vista os princípios constitucionais, claro, como o da inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, para você ouvinte, a inafastabilidade do controle jurisdicional significa o seguinte:
seguinte, que todos os cidadãos brasileiros têm direito à apreciação pelo Poder Judiciário na solução dos conflitos, mas conflitos que podem ser com direitos, ou seja, existem riscos de ferir os seus direitos, ou você está na iminência, né? Existe o risco ou já foi ferido o direito. Professor Berto, por que que o Poder Judiciário é tão moroso? Por que que ele mesmo, depois de todas essas providências que vêm sendo tomadas para tentar melhorar a administração do Poder Judiciário, a gente ainda se depara com esse problema? Professor Samuel, como o senhor muito bem colocou aí, nós temos um princípio constitucional, está previsto aí no artigo 5º, inciso 35, que é o princípio da inafastabilidade do Poder Jurisdicional, que é também conhecido, chamado por alguns doutrinadores de acesso ao judiciário. E esse modelo adotado pela nossa Constituição, o artigo 5º, inciso 35, ele vai dizer: a lei não excluirá do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito. Isso foi colocado lá em virtude de, quer dizer, uma ruptura com o momento ditatorial que o Brasil vivia na época da promulgação da Constituição. Bom, na vigência do regime, à época, existia o AI-5, o Ato Institucional número 5, e lá havia continha dispositivo que proibia determinadas causas de irem ao judiciário. Então, uma forma de dar acesso à justiça, como uma forma de tentar garantir isso, o Constituinte originário foi lá e colocou o inciso 35 no artigo 5º. O grande problema é que o Constituinte originário enxergou o acesso à justiça de forma simplificada, porque se a gente pegar vários dispositivos na Constituição, a gente vai ver que todos eles canalizam o cidadão para o judiciário. Vamos lá, vamos por exemplo: criação da Defensoria Pública, criação da assistência judiciária gratuita, criação do jus postulandi. Tudo isso abre as portas do judiciário e a Constituição diz para o cidadão: venha. Ele não paga custos, ele não precisa de advogado, ele tem um defensor, tem um juizado especial, dependendo do tamanho da cidade, em cada bairro. Então, o que a Constituição pensou? O que o Constituinte originário pensou? Se é para dar acesso à justiça, a gente precisa garantir que todo mundo chegue ao judiciário. E talvez, quer dizer, na verdade, foi essa a grande falha de não oferecer desde logo outros mecanismos. E isso fez com que, claro, a gente crie um gargalo. E hoje nós temos 100 milhões de processos no Brasil. Então, se só é apontado para todos um caminho, que é o judiciário, nós vamos entupi-lo, engarrafá-lo. E é o que aconteceu hoje. É preciso que crie mecanismos, é preciso que se estimule outras formas de conflito. E nisso, o novo Código de Processo Civil, ele cumpre muito bem seu papel, quando lá no artigo 3º, entre suas normas fundamentais, ele vai dizer justamente que é possível, que são estimuláveis, são aceitos quaisquer outros meios de resolução consensual de conflitos. Ou seja, a gente está querendo, o Código tenta descentralizar essa pacificação de conflitos sociais, tirar isso, essa responsabilidade, esse fardo do Poder Judiciário e deixar com que o Judiciário se preocupe, se ocupe somente daquilo que não pode ser resolvido de outra forma. Professor Berto, se fala que a conciliação e a mediação já são o futuro do Poder Judiciário. Quer dizer, de uma certa forma, a gente sabe que o Poder Judiciário tem dificuldade em dar acesso a todos e um acesso efetivo à justiça, que é esse acesso com resultado. Quer dizer, ele até te permite que você abra processos, mas ele não consegue encerrar. Nós tivemos, por exemplo, na área do direito processual penal, no direito criminal, uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal sobre trânsito em julgado e o conceito de coisa julgada e o princípio da presunção da inocência. A gente vê que o Poder Judiciário, desde o seu topo, está tentando dar interpretações à Constituição para que esse problema da morosidade, problema da impunidade, ou seja, que tudo a gente pode resumir como falta de resultado. O Poder Judiciário não consegue dar resultado para o cidadão que busca ali uma proteção à lesão ou ameaça de lesão aos seus direitos. E por que a mediação e a conciliação são consideradas o futuro do Poder Judiciário? Imagine aí, professor Samuel e ouvintes, que o Poder Judiciário é uma sala bem grande e que para você entrar nessa sala, você sempre vai por uma via. E nessa via de entrada, você tem 10 portas. Quando você abre 10 portas, é normal que entrem muitas pessoas. Só que o Poder Judiciário só colocou uma porta de saída. Então o que vai acontecer sempre? Você vai ter 10 portas para entrar e uma para sair. Então você vai acontecer sempre um congestionamento. Então quando a gente fala de mediação, de conciliação, a doutrina chama esses mecanismos de sistema multiportas, eu procurar outras salas que não aquela do judiciário. Quando eu faço isso, eu estou livrando o judiciário, eu estou procurando outras vias. Eu como na figura de advogado, eu tendo a técnica, os estudos, o conhecimento, eu posso resolver uma lide no meu escritório sendo o mediador. Então eu costumo dizer isso em sala de aula muito, nós não somos treinados para isso, nós somos treinados para litigar. Um aluno que está lá no 9º, 10º período já fazendo a UAB, ele pensa em que, vou tirar o meu UAB, eu quero ir para a justiça, eu quero ganhar a minha primeira causa, eu quero receber o meu primeiro alvará, eu quero ganhar daquele cara na justiça. Ele quer peticionar. Ele quer
peticionar, ele quer embate. A gente já passa 5 anos estudando isso. Então é muito importante que se fomente na academia essa cultura da conciliação e da mediação. E eu aqui quero colocar aqui que é um projeto, professor Samuel, que eu tenho, de trazer para a UFP, implantar na nossa UFP um núcleo, uma câmara de conciliação. E eu estou me capacitando justamente para isso, para eu poder passar para os alunos os conhecimentos que eu adquiri e que a gente possa fomentar dentro da UFP aqui essa cultura pioneira, essa cultura de pensar para frente, pensar no futuro, que é pensar na mediação e na conciliação. Professor Berto, se explicasse para a gente essa recente capacitação que você está fazendo junto ao Tribunal de Justiça, ele tem um movimento de formação de novos mediadores. Como é que está funcionando esse curso e o que de fato tem de estrutura, né? Quais são os números do atual Poder Judiciário piauiense, do TJ do Piauí, em relação à sua prática nas atividades de conciliação? Esse curso, ele é um curso que ele é oferecido pelos tribunais de justiça, de mediação judicial, mas ele é fornecido inteiramente sob a supervisão do CNJ. Então, professor Samuel, o curso ele tem 100 horas, de 40 horas teóricas e 60 horas práticas. As 40 horas teóricas são ministradas por instrutores, supervisores, formados no CNJ. E o material é todo fornecido pelo CNJ, procedimento, as regras, enfim, todas as dinâmicas, tudo que a gente aprende da teoria vem do CNJ. Para quê? Para criar um padrão. Aí eu acho muito louvável essa postura do CNJ. Aqui no Piauí, nós temos o NUPEMEC, Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação, já por força da Resolução 125 de 2010, em que o CNJ obrigava todos os tribunais a terem esse núcleo. O Código de 2015 veio apenas reforçar, ratificar o que já fora definido antes, e diante disso, os tribunais de justiça estão fomentando essa mediação e conciliação. Aqui a gente tem, lá no sede, no fórum, a gente tem o Centro de Justiça, Solução de Conflitos e Cidadania. E nesse Sejus que estão sendo realizadas as audiências de mediação e conciliação, porque o novo código, ele obriga que as partes façam audiência de conciliação. Então o juiz, quando ele recebe a petição inicial, ele procede à citação, mas não é mais para contestar como era no código anterior, é para que as partes compareçam à audiência de mediação e conciliação. Então é obrigatório, as partes têm que ir lá, salvo algumas exceções, mas as partes têm que ir lá. E o que está acontecendo? O código diz também que essas mediações, elas têm que ser feitas, essa audiência tem que ser presidida por um mediador, por um conciliador. Então o que os juízes estão fazendo? Os juízes das varas estão encaminhando as suas audiências para o Sejusc. E nós temos dados aqui, eu trouxe aqui alguns dados interessantes sobre a realização dessas audiências. Olha só, nós do dia 1º de janeiro de 2016 ao dia 30 de setembro de 2016, portanto dados atualíssimos, nós fizemos 454 acordos, 494 audiências com acordo, 295 audiências sem acordo. Se a gente for calcular em percentual, nós temos um percentual de aproveitamento de 60,6%. Ou seja, mais da metade dos processos que chegam lá, processos nós estamos eliminando com uma audiência. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, você está ouvindo aqui o professor Berto Igor Cabaleiro falando sobre mediação e conciliação, sobre o Poder Judiciário e as novidades do novo Código de Processo Civil. Professor Berto, agora explica melhor pra gente o seguinte: essa mediação, você se refere, que é realizada lá no Sejusc aqui do TJ Piauí, ela é realizada por uma ordem do juiz ou ela é realizada voluntariamente? Precisa que as duas partes queiram entrar para essa fase de mediação? No código anterior, você entrava com a inicial, o juiz recebia, verificava, passava aquela verificação da inicial, se tinha caso de indeferimento, de improcedência liminar, e se citava. A citação era contido um comando para que você oferecesse a resposta. Era o que a doutrina chamava de respostas do réu, o código chamava de resposta do réu. E somente depois da contestação, da réplica, quando o juiz fosse sanear o processo, como se chamava de despacho saneador, a fase de despacho saneador, ele poderia marcar uma audiência de conciliação. Isso no Código de 73. No Código de 2015, que é esse que está em vigor, nós temos uma alteração substancial, porque agora a citação ela é feita para que a parte compareça à audiência de mediação e conciliação. Ou seja, é obrigatória. A regra é que a audiência seja realizada. Você pode conferir, está lá no artigo 334 desse código. Então, existem hipóteses que o código vai dispensar a audiência, mas a regra é que ela seja realizada. Então, as partes têm que comparecer. E mais, tem que comparecer acompanhadas de advogado.
O código é muito claro no artigo 334, parágrafo 5º. A parte deve comparecer acompanhada de advogado ou defensor público. Então isso é muito importante, isso é uma garantia do cidadão, isso é uma prerrogativa dos advogados, a ordem deve estar atenta a isso, a fiscalizar se realmente as audiências estão sendo realizadas com a presença de advogado, porque o comando legal é muito claro. Professor Berto, e quanto às especificidades de cada área da justiça, por exemplo, como é que fica essa diferença do novo Código de Processo Civil, que a gente sabe que ele é aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, por exemplo, né? Nos juizados especiais, que tem uma legislação e um procedimento próprio, essa obrigação se aplica tanto à justiça especializada como à justiça do trabalho, à justiça comum civil e à justiça prestada nos juizados especiais? Existem muitas divergências quanto à aplicação desse código, até que ponto ele se aplica. No juizado nós temos uma grande resistência na aplicação, em virtude de ter o juizado ter um microsistema, como a doutrina coloca, um microsistema próprio. Mas a conciliação, ela já existe no juizado desde a sua criação. O ouvinte aí que já participou de uma audiência de conciliação no juizado especial sabe que não existe técnica nenhuma, em raríssimas exceções. Você chega lá, o conciliador senta, vira para uma parte, pergunta: doutor, tem proposta de acordo? Vira para outra, tem proposta de acordo? Não, pois tá bom. Então a próxima audiência é no dia 15 de novembro de 2016. É praticamente uma farsa de conciliação. Exatamente. Né? E hoje, com essa criação da obrigatoriedade, com essa obrigatoriedade da criação de núcleos permanentes, com essa formação de mediadores e conciliadores, aí é que os juizados especiais vão estar aparelhados de conciliadores, pessoas que realmente têm uma técnica. E aí sim, essas pessoas com essa técnica vão poder aplicá-la. Na Justiça do Trabalho, eu li recentemente que eles estão criando também centros de conciliação. Na Justiça Federal também, inclusive, tem um destaque aqui o nome da doutora Marina, que esteve aqui na UFP há alguns dias ministrando uma palestra, também está à frente desse projeto. Então, assim, veja que é um vírus que está contaminando, que está se disseminando. Vírus do bem, né? É o vírus da mediação e da conciliação, que está se contaminando por todo o nosso ordenamento, independente da instância, independente do tipo de justiça. Professor Berto, é interessante que a gente sente que esse movimento da conciliação é um movimento de ampliação da cidadania brasileira. De um certo modo, para a gente que estuda o direito, que faz pesquisas na área do direito, a gente percebe que cada vez mais a figura do juiz como senhor da lei, aquele que tem a solução dos conflitos, tem sido cada vez mais amenizada essa visão. À medida em que a nossa sociedade amadurece e percebe que soluções de conflitos na sociedade não necessariamente vão ser feitas, vão ser realizadas por um juiz chamado aí na literatura o juiz Hércules, o juiz Salvador, aquele que vem com todas as soluções, que conhece todo o ordenamento jurídico, as suas milhares de leis, portarias, regimentos. Quer dizer, como se existissem esses profissionais. A gente desce um pouco desse pedestal do profissional do direito, que é um grande conhecedor das leis, ou que seria o maior conhecedor das leis, e essa figura do juiz, ela vem se transformando. A gente recebeu aqui recentemente o juiz do Juizado Especial Federal, o doutor Adonias, e ele nos trouxe uma visão bastante humana do seu exercício da jurisdição, que ele trabalha numa vara especializada de previdência social e as situações diversas, por exemplo, do trabalhador rural que tem dificuldade de documentar os seus processos, né, de trazer provas sobre o seu trabalho. Enfim, são inúmeras situações que não estão mais sendo decididas por um super judiciário, né, e cada vez a gente consegue perceber o valor dessas outras formas de mediação, outras formas de solução de conflitos, como o processo de mediação obrigatório, como você acabou de nos explicar aqui, de acordo com o novo Código de Processo Civil de 2015. Então, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa figura do juiz no processo. Como é que a advocacia, e aí a gente falando aqui em nome de quem não está dentro do Poder Judiciário, de quem está de fora e precisa dele e trabalha ao lado desse Poder Judiciário, como é que a magistratura e a advocacia devem se relacionar dentro desse novo contexto do novo Código de Processo Civil? Professor Samuel, nós temos alguns dispositivos no novo Código
que aumentam sobremaneira o poder das partes. Por exemplo, nós temos, vou dar 2 exemplos aí para você ouvinte estar em casa. Nós temos o artigo 190 e o artigo 191. Nesses artigos, você vai verificar que as partes, elas têm uma liberdade maior de formular negócios processuais. Então, por exemplo, as partes podem combinar prazos. Negócios processuais é uma novidade. Exato. Assim, a ampliação dos negócios processuais. As partes podem combinar prazos, as partes podem combinar a matéria que vai ser de fato apreciada, as partes podem negociar, inclusive, número de páginas, para você ver o tamanho da amplitude. Número de páginas das petições. Eu posso combinar aqui, Samuel, nós vamos fazer um processo aqui e nós vamos comprometer com você que nossas petições vão ser no máximo 15 páginas, para facilitar o trabalho de todo mundo. A gente pode combinar aqui, Samuel, que nós vamos abrir mão dos prazos recursais. E esse negócio é feito no início do processo? Isso pode ocorrer durante o processo, mas existe uma fase em que ela se concentra, que deve ser a fase de saneamento, em que o juiz vai chamar as partes, pode chamar as partes, segundo o artigo 357, parágrafo 3º, para uma audiência de saneamento, como a doutrina tem colocado, o saneamento cooperativo. Então, ao invés do juiz fazer aquele despacho saneador dentro do gabinete, ele chama as partes e diz: e aí, o que vocês querem? Quem vai produzir o quê? Quem vai provar o quê? E as partes podem negociar entre si, o juiz só vai receber aquilo. Claro, ele pode fazer o controle de legalidade, mas ele não pode interferir diretamente no que vai ser acordado. Então, esses novos mecanismos que jogam mais poder às partes, eles estão em voga. E eu te cito outro exemplo, eu falei aqui de mediação e conciliação, e eu esqueci de falar, olha só, qualquer pessoa com mais de 2 anos, quer dizer, que tenha concluído o nível superior há mais de 2 anos, pode fazer o curso de mediador judicial. Então, quando eu fiz o meu treinamento teórico, eu fiz com um psicólogo, eu fiz com pessoas do serviço social. Então, é justamente a ideia, não é obrigado a ser alguém do direito, ao menos ser um juiz, o juiz Hércules, como já diria do work, né? Nem muito menos é obrigado a ser alguém do direito. Quando eu faço essas sessões de mediação, de conciliação, eu percebo que tem muito do toque humano, psicologia, né? Nós aplicamos técnicas que vêm da psicologia. Claro, tem conhecimento jurídico, tem muita lógica jurídica, mas veja que é muito interdisciplinar. A gente vê muito os alunos se preparando para o concurso de magistratura, né? Eu costumo brincar e dizer, o cara que vai fazer a prova para o concurso de juiz, ele decora o Gilmar Mendes de cabeça para baixo. Ele sabe a jurisprudência, a exceção, mas veja, o dia a dia do juiz não é isso. O dia a dia do juiz não é causas ultra complexas. O dia a dia do juiz são causas que se repetem, porque nossa sociedade é massificada, as demandas são massificadas. Então você vai num juizado, o que o juiz resolve lá, em maioria dos casos? Inscrição no SPC Serasa. Adianta ele saber a jurisprudência do Gilmar Mendes de cabeça para baixo se ele não conseguir dar vazão aos processos dele, se ele não conseguir gerir os recursos humanos que ele tem, os servidores, os dados, os documentos que ele tem. Então eu acho também que é uma crítica que eu faço não aos juízes, mas ao CNJ. O CNJ poderia cobrar, exigir, como ele tem uma resolução que disciplina o concurso para a magistratura, ele poderia se preocupar com isso. Ele poderia oferecer treinamentos e cobrar do magistrado produtividade nesse sentido, né? E não a jurisprudência do Gilmar Mendes de cabeça para baixo. Professor Berto, eu quero lhe agradecer imensamente sua presença aqui no Sintonia Jurídica. Obrigado, professor Berto. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Você conferiu a nossa entrevista e agora eu te chamo para ouvir o nosso quadro Questão Legal. Questão Legal. O quadro Questão Legal foi feito para você que é nosso ouvinte. Nós recebemos perguntas sobre problemas jurídicos da vida cotidiana e buscamos os especialistas para responder aqui no Sintonia Jurídica. E hoje, mais uma vez, a pergunta é sobre direito tributário. Nosso ouvinte pergunta o seguinte: é correto o desconto que é feito no imposto de renda retido na fonte quando se recebe pensão por morte? Quem responde pra gente é o professor Ítalo Brandão. A pensão por morte é um rendimento tributável, portanto ela está sujeita ao imposto de renda retido na fonte. O que pode acontecer é que se o contribuinte ele tinha 65 anos ou mais na data do seu falecimento, o seu dependente que recebe a pensão por morte, ele poderá declarar essa pensão por morte como rendimento não tributável, caso ela esteja na faixa de isenção, que atualmente está num valor de R$ 1.903,98. Então, se o valor mensal da pensão for esse, ele pode declarar como rendimento não tributável. Que exceder esse valor vai estar sujeito ao imposto de renda retido na fonte
fonte ou na declaração. Se você também quer tirar uma dúvida sobre o mundo do direito, envie um e-mail para contato@sintoniajurídica.com.br. Nós vamos ter o maior prazer de responder para você aqui no Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. E agora vamos ouvir a nossa coluna. Hoje é dia de Direito Eleitoral e Político, com análise social dos eleitos em 2016. Coluna Direito Eleitoral e Político, com Geórgia Nunes. Hoje nós vamos analisar, após encerrado o período eleitoral, concluído em primeiro turno também aqui na nossa capital, as eleições municipais de 2016, vamos analisar se o saldo foi positivo, se o saldo foi negativo, nesta que foi uma eleição atípica. Pela primeira vez nós tivemos 45 dias apenas de campanha e nós tivemos muito menos propaganda do que nas eleições anteriores. E eu faço essa análise a partir de um texto publicado pelo advogado paulista Fernando Neisser. Ele pergunta: quem ganha com a última mini-reforma eleitoral? Esse texto foi publicado no UOL mês passado. E eu trago aos queridos ouvintes essa reflexão também para que nós façamos a nossa. Diz o autor: seguindo a triste tradição, o Congresso Nacional promoveu em setembro de 2015 a 11ª mini-reforma em 10 ciclos eleitorais de vigência da atual Lei Geral das Eleições. Trata-se da Lei 13.165 de 2015, que alterou a Lei 9.504 e trouxe mudanças para o pleito municipal. Exatamente, temos mais de uma reforma eleitoral a cada 2 anos. Nesta última reforma, as mudanças foram radicais. Nas ruas, praticamente não se vê campanha. O problema reside na pergunta que poucos param para se fazer: quem sai ganhando com essas sucessivas mudanças? A resposta, infelizmente, não é a democracia. Ao contrário, promove-se a perpetuação dos mesmos no poder. O fenômeno pode ser explicado de forma simples. Toda vez que se reduz o tempo e os meios para a realização da propaganda eleitoral, ganha aquele que já é conhecido e, por isso, não precisa se expor. Estamos falando, em primeiro lugar, dos que ocupam cargos eletivos e, assim, além de já terem sido eleitos antes, recebem, ao longo de 4 anos, a atenção da mídia. Mais do que isso, dispõem, em geral, de recursos de gabinete para a promoção de suas atividades. Essa, senhores, senhoras, é a análise feita por Fernando Neisser, que trago para a nossa reflexão. Foi exatamente isso que vimos nas eleições de 2016. Quem ganhou? Quem perdeu? Certamente não foi a democracia. Torcemos para que a reforma política, a nova reforma eleitoral que se promete para a eleição de 2018, possa resolver algumas das mazelas que a última mini-reforma criou. Quem viver, verá. Estaremos até lá acompanhando e discutindo aqui com você. Uma boa noite a todos e a todas. Sintonia Jurídica. Você ouviu a coluna Direito Eleitoral e Político com a doutora Geórgia Nunes. Agora eu te convido para acompanhar a Agenda Sintonia. Quem traz a agenda é a Rosiana de Moraes. Agenda Sintonia. Olá, boa noite. Hoje a nossa agenda tem os minicursos oferecidos pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, ESMEP. Acompanhe as datas: dia 21 de outubro, sexta, das 18h30 às 22h30, tem um minicurso Prisões, Medidas Cautelares Alternativas e Audiência de Custódia. Já no dia 22, sábado, de 8 ao meio-dia, o tema é Prescrição Penal. E ainda no sábado, de 14 às 18 horas, o minicurso é sobre teses defensivas no Tribunal do Júri, todos ministrados pelo professor Juliano de Oliveira. Cada um tem carga horária de 4 horas aulas e será certificado pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí. Mais informações, acesse www.esmep.org.br. Segue o Sintonia. Sintonia Jurídica. E essa foi a nossa Agenda Sintonia. Você fica agora com Dica Sinjur. Dica Sinjur. A dica Sinjur de hoje é o filme O Exorcismo de Emily Rose. Baseado em um caso real, o filme contrapõe ciência e religião, que tenta explicar cada um a seu modo os acontecimentos misteriosos na vida de Emily Rose. A estudante católica acredita estar possuída por vários demônios e pede que o padre de sua confiança realize seu exorcismo. O padre prontamente aceita a decisão de Emily, e eis que algo foge do controle, acarretando na morte da estudante.
Isso não é spoiler, já que nas primeiras cenas já fica muito claro a morte da estudante. O filme tem um estilo próprio de contar sua história e é ambientado no julgamento do padre exorcista, onde defesa e acusação argumentam sobre a punição ou não do padre. Questões sobre liberdade religiosa, direito à vida, a força da lei e a demonstração da grande representatividade e autonomia do judiciário estão muito presentes no filme. Essa foi a nossa Dica Sinjur de hoje, o direito em conexão com todos os meios de comunicação. Sintonia Jurídica. Então é isso, nosso ouvinte, nossa ouvinte aqui na Rádio Universitária, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu quero agradecer a sua companhia aqui no 96,7 na Rádio Universitária. Lembrando que o nosso encontro é todas as terças-feiras às 18h30 e tem reprise todo domingo às 19 horas. Se você quiser rever os nossos quadros, você pode acessar a nossa fanpage no Facebook. Basta procurar por programa Sintonia Jurídica ou então acessar o nosso site www.sintoniajuridica.com.br. Um abraço e até o próximo Sintonia Jurídica. A apresentação foi de Samuel Nascimento, produção de Rosiana de Moraes, edição de Felipe Gold, trabalhos técnicos de Adriano Lima, supervisão de Lenita Carla, direção de programação de Ricardo Souza e direção-geral do professor doutor Paulo Fernando de Carvalho Lopes. FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.